Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo desembargador relator, desembargador Cleiton Maranhão, desembargador Abraham Lincoln e desembargador Coimbra de Moura. Boa tarde. O que nos traz aqui hoje é a apelação de servidor do município de Curitiba, médico, então, da municipalidade, que foi demitido após supostamente faltar com ânimos, abandonando por 30 dias consecutivos ao serviço público. E aqui quero rememorar o ponto principal da dúvida e pontos controvertidos da demanda e que, ao ver da defesa, não foram apreciados na sentença qual, especialmente no tocante à mudança de postura da municipalidade curitibana. E explico. O servidor estava dispensado com fulcro no decreto 420 da municipalidade curitibana, que dispensava certos servidores por conta de comorbidades antes da imunização. Começado o ciclo vacinal, mudou-se o decreto que estendia ainda a dispensa simples e condicionava para alguns deles a imunização da segunda dose. No caso concreto, esse servidor teve uma dúvida concreta acerca de qual qual imunizante foi ministrado na primeira dose dele. Colocamos até no primeiro ponto da inicial, e era uma dúvida sincera, pois naquele momento, que foi ponto de outro processo e de transação administrativa, se era permitido ou não a intercambialidade, motivo pelo qual a segunda dose dele foi ministrada em período posterior. Então, aqui farei leitura, inclusive, da postura da municipalidade curitibana e que está constatada nos autos. À luz da municipalidade curitibana, e aqui cito nas contrarrazões na página 7, eles constam como 22 de junho de 2021, o momento em que encerrou a suposta dispensa simples do servidor. Na contestação do município de Curitiba, consta julho de 2021, portanto, poucas semanas depois, como o momento da suposta convocação do servidor. Mas aqui é o ponto controvertido que entendemos que não apenas não foi apreciado na sentença qual, e que é fundamental. O servidor perguntou à autoridade se ele estava sendo convocado naquele momento. Mas não é sobre este ato que hoje nós impugnamos e pedimos a anulação, mas sobre a postura da municipalidade curitibana a partir daí em diante. Pois, se aquilo é uma convocação, convenhamos, a partir daquele momento, a municipalidade curitibana deveria ter lançado faltas em seu desfavor desde aquele momento. Mas aqui que está o ponto. Entendemos que a municipalidade curitibana manteve uma postura e depois, repentinamente, a alterou. Foram 3 meses e meio em que, sem nenhum desconto, sem nenhuma falta, o autor fielmente cria que estava indo na mesma dispensa simples, pois ainda não havia tomado a segunda dose do imunizante. Então, vejam, se a municipalidade curitibana atribui aquele ato como convocação, sob qual fundamento legal ela estava por 3 meses e meio não atribuindo faltas àquele servidor? Bom, por isso, se não estava mais em dispensa, deveria ter se apresentado, não se apresentando, deveria ter sofrido as faltas. Pois não foi isso que ocorreu. Foi somente 3 meses e meio depois que começaram a lançar faltas. E o servidor também só soube depois da 30ª. Motivo pelo qual foi depois da 30ª, consagrando essa suposta inassiduidade, deixando já à mercê da sanção que ora foi aplicada, ele assim ficou sabendo. A divergência sobre o primeiro imunizante foi esclarecida no processo administrativo. O autor celebrou TAD, transação administrativa com a municipalidade, tomou a segunda dose e, de acordo com a prescrição dessa transação administrativa, retornou ao trabalho nos exatos 15 dias depois da segunda dose. Então, nos veio de surpresa depois a municipalidade ter mantido a postura desse lançamento de faltas, pois todo esse arcabouço fático de que a municipalidade curitibana mudou de postura ao longo do término da suposta dispensa simples é que nos trouxe o motivo de anulação do processo administrativo e da demissão imposta ao servidor por violação à boa-fé administrativa da boa-fé objetiva da administração pública, pois também há comportamentos que se espera do ente público. Motivo pelo qual pugnamos pela reforma da sentença quo, que não apreciou esse ponto específico sobre a mudança da postura da municipalidade curitibana, num primeiro momento, e a partir de um segundo, quando começa a lançar faltas, sem comunicá-lo em específico desse lançamento, sabendo ele apenas após a 30ª falta. Por esse motivo, verificamos que o servidor não teve ânimos em abandonar o serviço público, motivo pelo qual, inclusive, ele retornou depois da segunda dose nos 15 dias exatos prescritos pela comissão processante, razão pela qual a gente pugna pela reforma da sentença retro. É como pedimos, senhor desembargador, e agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor. Com a palavra, desembargador
Cleiton Albuquerque Maranhão. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o ilustre advogado Bruno Altaus e digo aqui no item 13 do voto que, de fato, houve omissão da sentença na apreciação da mudança de postura da municipalidade